Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É uma alegria estarmos juntos nesse dia. Hoje, dia 2 de novembro. Hoje, dia de finados. Eu sei que o coração de muita gente hoje está sensível. Porque hoje a gente relembra os nossos entes queridos, os nossos amigos falecidos. Hoje é dia de a gente rezar. Rezar por aqueles que se foram. Rezar por aqueles que morreram. Eu quero meditar com você hoje a leitura de Isaías 25, de 6 a 9. Gostaria que teu coração se enchesse de esperança, porque em relação à morte, nós precisamos ter esperança. Diz assim: naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava a todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor, Deus, eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse, o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor. Eu gostaria que você entendesse que a morte, diz a Bíblia que ela foi criada não por Deus. Quantas pessoas se revoltam com Deus na hora da morte? Ah, por que Deus levou tal pessoa? Como se a gente estivesse dizendo assim: por que Deus matou essa pessoa? Eu pergunto a você: como é que o Deus da vida mata alguém? Veja, ele morre numa cruz justamente para me dar vida, para dar vida em abundância. É preciso tirar esse conceito da sua cabeça. Veja, não tem nexo. O Deus da vida mata alguém. Ele que mesmo disse: eu não quero a morte do pecador, mas eu quero que ele viva. Ele que morre numa cruz para que você pudesse ter vida. Quinto mandamento: não matarás. O Deus que pede para não matar, vai matar? Não é da vontade de Deus. Então a Bíblia diz o quê? Lá no livro do Gênesis, o que nós descobrimos? Adão e Eva: não comam daquele fruto, porque no dia em que vocês dele comerem, vocês morrerão. Vocês são livres. Mas se vocês abusarem da liberdade de vocês, porque a verdadeira liberdade, o mundo não entende isso, né? O mundo acha que liberdade é você fazer o que você quer. Eu sou livre, e ser livre é fazer o que eu quero. Não, isso não é liberdade. A verdadeira liberdade, ela tem limites. Por exemplo, você não pode falar: eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, mas a sua liberdade também acaba quando começa a liberdade do outro. Ou seja, eu estou com vontade de fazer isso com você, eu vou fazer, eu sou livre. Não, você tem que respeitar o próximo. Então não existe isso, liberdade sem limite. A liberdade tem limite. Deus colocou um limite. Se vocês passarem esse limite, vocês vão morrer. E o que Adão e Eva fez? Passaram o limite e acarretaram a morte para todos nós. E a morte começou a existir. E a Bíblia também diz que a morte entrou por inveja do diabo. Isso diz a palavra. A morte entrou no mundo por inveja do diabo. Então, com tudo isso eu estou dizendo para você, não era da vontade de Deus a morte.
E Deus a todo tempo está querendo te dar vida. Inclusive aquelas pessoas que já faleceram da sua família, os seus amigos, Deus quer dar a eles a vida e a vida eterna. Mas para encher o teu coração de esperança, eu quero que você entenda essa palavra. Saiba que para Deus a morte é o último inimigo a ser vencido. E a Bíblia está falando para nós uma profecia. O Senhor Deus, preste atenção nisso, o Senhor Deus eliminará para sempre a morte. Que forte essa palavra. Deus vai eliminar para sempre a morte. Um dia, minha gente, não vai mais haver morte. Enxugará as lágrimas de todas... Eu acho linda essa palavra. Enxugará as lágrimas de todas as faces, porque este mundo aqui é um vale de lágrimas. Um dia, Deus está fazendo essa promessa para nós. Um dia vai chegar um dia onde eu vou enxugar todas as suas lágrimas, onde eu vou enxugar todos os seus sofrimentos. Vai chegar um dia onde você nunca mais vai morrer. E esta promessa se refere ao céu. É claro, porque aqueles que forem... E o evangelho de hoje vai falar de céu e inferno, né? O evangelho de hoje fala de céu e inferno. Porque aqueles que forem para o inferno vão viver uma morte muito pior. Porque a morte pior não é a morte do corpo. A morte pior é a morte da alma. É a morte eterna. Essa é a pior morte. E o que me leva para o inferno é a vida que eu levo nesta terra. É as minhas escolhas nesta terra. Então essa é a pior morte. Agora quem for para o céu, e essa deve ser a sua esperança, essa deve ser a sua luta, por isso que nós amamos o Senhor, por isso que nós servimos e seguimos os seus mandamentos, porque se formos para o céu, não mais morreremos. E por isso os santos diziam: eu não morro, eu entro na vida. Porque quem vai para o céu, na verdade nunca morre, simplesmente entrou numa vida muito maior, na vida eterna. Isso enche o nosso coração de esperança. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.